Olá, tudo bem? Eu sou Ivana Arantes e falo com você aqui sobre comércio exterior. Neste vídeo de hoje eu vou falar com você sobre os modais de transporte, tanto no comércio internacional quanto no comércio doméstico. Fique comigo, não saia daí. São 5 os principais meios de transporte. Vamos a eles: ferroviário, hidroviário, rodoviário, aéreo e dutoviário. Exatamente. Eu vou falar sobre cada um deles aqui, pois os 5 são utilizados no comércio internacional. Mas veja bem, qual a importância e por que nós devemos cuidar tanto do transporte no comércio internacional? Também no comércio doméstico, tá? Toda carga que vai para o exterior através de uma exportação precisa circular aqui dentro do Brasil primeiro até chegar numa aduana brasileira. E no comércio internacional, por óbvio, essa mercadoria vai ter que utilizar um veículo para sair do país ou entrar no país, né? Para sair de um país e entrar no outro. Então pode ser utilizando um veículo dentro desses 5 modais que eu falei para você. A importância deles não é só para o transporte em si, tá? Tem também a questão do custo, porque o custo de um transporte entra no custo do produto, da importação dele. No caso da exportação é a mesma coisa. E no caso da importação para o Brasil, o valor do frete internacional compõe a base de cálculo de todos os tributos, porque ele começa lá no primeiro imposto da cadeia, que é o imposto de importação. Então, para formar a base de cálculo dos tributos na importação, o frete internacional faz parte. E por isso ele tem que ser tão bem analisado, cotado, calculado, porque o impacto dele não é só físico, é também financeiro e, obviamente, tributário. Daí a importância de fazer uma escolha bem feita, correta, porque o frete é uma situação onerosa dentro de uma importação ou de uma exportação. O modal de transporte é o modo que vai ser utilizado para transportar a carga de um lugar para outro. Como aqui eu falo com vocês sobre o comércio exterior, então eu vou abordar de um país para outro. Então, se são países limítrofes, ou seja, Brasil com Argentina, Argentina com Chile, via terrestre, né? Então a gente está falando de fronteira, o muito utilizado vai ser o rodoviário ou o ferroviário, tá? Mas não necessariamente só esses dois, foi um exemplo que eu te dei. Mas se os países são muito longe uns dos outros, como o Brasil de qualquer país europeu, nós temos um mar e um céu de distância. Então, daí o ferroviário, o rodoviário se tornam inviáveis, mas nós temos também a opção do hidroviário, que aí vai de navio, ou do aéreo, que vai de avião. Alguns aspectos devem ser considerados na escolha do transporte, como a flexibilidade de tempo, de horário, a rota que vai ser escolhida, o custo, como eu já falei anteriormente, também deve ser considerado, o tempo que aquele transporte vai levar e o tipo de carga, o valor da carga, o valor da mercadoria, que também tem que ser considerado. No caso do aéreo, as mercadorias que têm maior valor agregado, como joias, barras de ouro, lingotes de ouro e outros que têm um valor maior, como motocicletas, que eu já fiz aqui, me lembrei agora, né? Então o aéreo pode ser uma opção, só que claro, ele vai ser mais caro. Então é importante a gente avaliar quais são os aspectos que devem ser considerados para cada operação, para cada mercadoria, para cada distância. Antes de entrar em cada um deles, você deve pensar o seguinte: quais são as vantagens e as desvantagens de cada um? Quando você estiver fazendo essa análise, você vai fazer uma coluna, ou melhor, 2 colunas, e vai colocar vantagem e desvantagem de cada um deles. Eu vou falar sobre 5, mas aqui no Brasil a gente usa basicamente 3 deles, tá? Os outros 2 é para você conhecer e saber que eles existem.
Então, no nosso dia a dia, nós utilizamos o rodoviário, o aéreo e o hidroviário, no caso o marítimo, tá? Porque o hidroviário também pode ser em lagos, em rios, mas também não vai ser o caso aqui no nosso tema de comércio exterior, tá? Então, o primeiro deles, o ferroviário. O ferroviário é utilizado, tá, para transportar cargas que têm um valor agregado mais baixo, mas não somente, tá? Principalmente, e para transportar também grandes volumes. Exemplo, minérios, né? O minério é extraído em grande quantidade e aí precisa transportar muito de uma vez só. Outro exemplo é grãos, então produzimos muitos grãos e precisamos transportar um volume grande. Então a gente utiliza o ferroviário para poder movimentar uma grande quantidade de mercadoria. A desvantagem do ferroviário é que ele é lento e ele não tem uma rota que pode ser mudada. Além disso, a gente consegue fazer a movimentação da carga em pontos específicos, as estações de trem, né? Então a gente movimenta a carga conforme a malha ferroviária. A vantagem dele também é que tem um custo baixo, né? O custo do frete ferroviário é bem menor do que o do transporte rodoviário, fazendo um paralelo aí. E o ferroviário no Brasil não é muito utilizado, né? Nós temos algumas malhas ferroviárias, o Brasil tem se desenvolvido lentamente, mas tem buscado algumas opções, né, para colocar as ferrovias que nós temos já implantadas em funcionamento. Mas eu acredito particularmente que para atingir mesmo o mercado internacional ainda vai demorar um tempo. Essa malha ferroviária é para atender o mercado doméstico e até que essa mercadoria chegue numa aduana brasileira. Então, no ferroviário, para que seja utilizado o ferroviário da melhor forma possível, precisa-se de um outro modal. Então, a gente precisa extrair o minério de uma região específica e aquele minério tem que sair em caminhões e esses caminhões se dirigirem até um ponto da malha ferroviária onde é possível fazer a descarga de um caminhão e o carregamento no vagão do trem. Daí essa dificuldade da falta de flexibilidade da rota, né? Então, para o ferroviário é necessário que seja utilizado um outro modal complementar. Então, o Brasil hoje não utiliza a ferrovia para fazer suas exportações. Ele é adequado para grandes volumes de carga, ele tem um baixo custo e ele percorre longas distâncias. No caso aqui agora, as desvantagens, não se muda a rota, ele é muito lento e ele precisa de outro veículo, de outro modal para começar e finalizar todo o seu transporte. O outro modal que é muito utilizado no Brasil, esse em grande escala e também nas mercadorias que vão para fora ou vêm de fora para cá, é o rodoviário. O rodoviário tem vantagens e desvantagens, assim como todos os outros, né? Então, no Brasil, o rodoviário é muito utilizado tanto em vias pavimentadas, como também nas estradas, né? Que ainda não tem a pavimentação. O rodoviário tem a vantagem da flexibilidade da rota. Então, se uma mercadoria vai ser exportada do estado de Goiás, do centro-oeste, que é de onde estou, via Foz do Iguaçu, com destino à Argentina, ele tem mais de uma opção de rota para chegar até a aduana de Foz do Iguaçu e seguir seu caminho, né? Então, se houver uma paralisação em alguma rodovia, ou fechamento, ou estrada ruim, ele pode optar por outro lugar, né? O custo é uma desvantagem, porque o frete ferroviário no Brasil, por causa dos combustíveis, das estradas ruins, que também consomem muitos caminhões, então torna a operação um pouco mais cara, né? Ela é onerosa. Outra desvantagem é que ele leva pouca mercadoria. Então, o caminhão pode levar 15 toneladas de carga, 20, 27, 30, 35 toneladas, dependendo da quantidade de eixos que o caminhão tem.
Então, um caminhão bitrem, ele pode puxar até aquelas 2 carretas que a gente vê na rodovia, né? O caminhão é a parte que puxa, conhecido também como cavalo, e aí as carretas são 2 carretas que formam o bitrem. Então, a depender da quantidade de eixos, ele pode levar uma quantidade maior, mas não passaria aí de 30 toneladas aproximadamente, né? Uma vantagem é que o pessoal, né, que da turma de é urgente, põe no caminhão e manda, põe no caminhão aí e traz aqui para o Brasil, tem essa opção do rodoviário, que é muito mais fácil, né? Então, se quer transportar 10 toneladas, 15 toneladas de uma mercadoria, 5 toneladas, isso é facilmente resolvido no rodoviário, tanto na importação quanto na exportação. Vantagens do rodoviário. No rodoviário, temos a flexibilidade e agilidade de carregamento e de descarregamento ou descarga. Nós temos também a possibilidade de um mesmo veículo sair de um ponto até o outro sem precisar trocar de veículo ou fazer um outro modal. O manuseio da carga é pouco também e é fácil, porque o transporte, né, o veículo é pequeno em relação aos outros modais. E nós temos 3 desvantagens em relação ao rodoviário. A possibilidade de furto, roubo é maior, de acidentes também é a mesma coisa. O seguro, por causa disso, é mais caro também. E a menor capacidade de carga, porque ele não leva uma quantidade maior do que as 30 e poucas toneladas que eu mencionei antes. Um outro transporte, o outro modal agora é o hidroviário, que é realizado em rios, lagos, mares, por exemplo. O hidroviário é mais complexo, porque ele só circula, óbvio, onde tem água. Então, também, para se chegar até ele, dependendo da região do Brasil, que o Brasil é muito grande, a gente precisa de um outro transporte, um outro veículo, por exemplo, o rodoviário, para se chegar até o hidroviário. E por isso ele é mais complexo e tem também que ser bem programado. Então, o navio, que é o principal aqui que eu trouxe para você, ele vai atracar portos brasileiros, né? E nessa extensão toda do nosso litoral, você imagina a complexidade que é de se fazer a rota, de marcar horário, o dia, né? Tem que estar com o tempo ideal para o navio chegar e sair, tem que ter uma combinação com os terminais alfandegados para que esses navios entrem e saiam e façam suas operações. Claro que pode haver atraso e isso vai complicando mais a situação, mas existe sim um controle e essa situação faz com que a programação para o marítimo tenha que ser mais antecipada. Aqui no escritório, eu gosto de trabalhar de uma forma bem programada e bem antecipada, porque no marítimo é muito fácil a mercadoria ficar no porto, não ser embarcada, porque não se cumpriu o prazo. E o prazo que é chamado de deadline, que é o último prazo para alguma coisa, o deadline para entrega de documentos, o deadline para entrega da carga, o deadline para entrega do rascunho do documento, do conhecimento de embarque. Então, se a gente perde esse prazo, esse deadline, não é cumprido, a nossa mercadoria não vai ser embarcada. Então, trata-se de uma operação mais complexa por causa de questões como essas. Há 2 classificações para o hidroviário marítimo, tá? O de cabotagem e o de longo curso. Cabotagem é o que o navio faz na costa brasileira, ele não sai de águas brasileiras. Então, por exemplo, a mercadoria é embarcada no navio no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e aí ele vai para Manaus. Então, a mercadoria embarca no navio no porto do Rio Grande do Sul, e esse navio vai fazendo cabotagem na costa brasileira até chegar em Manaus, então não saiu do Brasil. A cabotagem é a navegação em águas brasileiras. O navio fica somente em águas brasileiras e ele atraca e opera em portos brasileiros. A navegação de longo curso é aquela onde os navios vão para outros países. Então, eles vêm para o Brasil, saem do Brasil, vão para outros países na importação e na exportação. E a outra classificação é a navegação de interior, que é realizada em rios e lagos,
dentro do Brasil. É bem doméstico, que também é muito pouco explorado, mas é possível, a gente estudando aí, a gente vê que tem as hidrovias que levam também minérios, veículos, as balsas, né, que nós conhecemos, que são menores, mas é nessa linha de raciocínio aí. No modal hidroviário é possível transportar grandes volumes de carga, porque o navio tem uma capacidade muito grande. O custo do frete é menor, pelo mesmo motivo, porque ele leva uma grande quantidade, então ele consegue ratear o custo do navio inteiro em partes menores, isso torna mais viável essa operação. Não pode ter urgência, porque a viagem de um navio é lenta, ele não é um iate, ele é um navio que vai devagar, porque ele tem um tamanho, né, muito grande e um peso enorme, né? Então essa situação tem que ser considerada, tem que ser planejada para você ter uma operação bem desenhada e vai atender seu objetivo. Há 4 tipos básicos de navios, são os graneleiros, que levam grãos, né, que levam uma quantidade maior a granel, né? O graneleiro, na verdade, tem a ver com essa parte do granel. Então, ele leva grãos, minérios, leva óleo, uma quantidade que não tem embalagem nela. Tem os navios porta-containers, que são o contrário, né? Então, os containers são a embalagem das cargas. Então, o container foi criado há muitos anos justamente para facilitar o transporte de cargas menores que não são cargas a granel. Daí, o container ser considerado como um tipo de embalagem. Existe um navio também chamado roll-on, roll-off, que é conhecido também de forma abreviada por Ro-Ro, R-O-R-O, Ro-Ro. Ele leva, por exemplo, veículos como carros, caminhões, barcos, trens, então outros, maquinário, volumes que não cabem no container. Então você imagina assim, um navio Ro-Ro, ele atraca o porto e aí ele tem uma espécie de rampa, como é muito comum em caminhões que a gente vê com facilidade aqui no Brasil, e aí essa rampa se abre e os veículos vêm sendo dirigidos, né, pelo pessoal que trabalha no porto, sobe essa rampa e vai um veículo um por um sendo dirigido e colocado dentro do navio. Tá? Se você colocar no Google RO navio Ro-Ro, é fácil de identificar. E por último tem os navios cargueiros, que são de carga geral. Eles levam também containers e levam outros tipos de mercadoria. Tá? Então esses cargueiros são mais conhecidos como carga geral, mas eles levam também os containers. Agora os porta-containers levam só containers, como o nome diz. Vantagens e desvantagens de se embarcar no marítimo. Tá? Bom, vantagens é que o custo é baixo, porque o volume que o navio leva é grande, então ele rateia aquele volume, todo o custo do navio todo entre os containers ou os espaços que são divididos, né? Existe também um risco muito menor de acidente e de roubo. Então, o seguro internacional, no caso do marítimo, é bem em conta. E também é mais fácil transportar cargas de grande volume, né? Então, se uma empresa precisa transportar o equivalente a 1.000 toneladas de uma mercadoria, né? Sacos de soja, de café, então fica muito mais fácil de transportar. Mandar num navio que vai caber um volume muito maior do que num outro modal que, além de não caber tanta mercadoria, vai ser mais caro. Agora as desvantagens, né? Nós temos desvantagens também no marítimo. É muito lento, não se pode ter urgência. Uma viagem da China para o Brasil, por exemplo, numa importação, leva-se 30 dias, 40 dias,
45 dias, a depender da rota. Então, se o navio sai da China e vai pelo Pacífico, e aí vai pelo Canal do Panamá e vem para o Brasil, imagina, essa viagem é muito longa. E ele vem também parando nos portos para fazer as outras operações de carga e descarga. Então, um navio na China, que sai de lá para o Brasil, ele não sai com toda a mercadoria, o navio inteiro com mercadoria para o Brasil, né? Ele é carregado com mercadorias que vão para outros países até chegar no Brasil. Então, países da própria Ásia, países na África, e depois ele vem para o Brasil para vários portos. Ele pode também, antes de chegar no Brasil, para a Argentina, isso é muito comum, né? E depois para o Uruguai, né? E depois para o Brasil. Então, essa viagem é muito longa, não se pode ter urgência quando se fala de embarque marítimo. Uma outra desvantagem é a burocracia, é a papelada, isso é mais complexo. Existe um controle diferenciado, inclusive de classificação fiscal, né? A classificação fiscal, ela tem que estar descrita no conhecimento de transporte marítimo, e se ela estiver descrita de forma errada, isso vai ficar travado no sistema. Mas sobre esse assunto eu vou falar com você em outro vídeo, em outra oportunidade. O importante é você saber que trata-se de uma documentação mais complexa. E também existe uma limitação para se embarcar marítimo no Brasil e para receber mercadoria aqui. Por quê? É um contraponto, né, com a nossa extensão de litoral. A gente poderia ter mais portos com uma estrutura melhor, mas infelizmente não temos até o momento. Então, para se embarcar uma mercadoria aqui do Centro-Oeste, a gente tem que fazer com que a mercadoria ande no mínimo 1.000 quilômetros via rodoviária para chegar até o porto, numa exportação, para depois embarcar no porto mais próximo nosso aqui, que é o Porto de Santos, em São Paulo. Agora, existe um meio de transporte ou modal que se chama dutoviário, e é isso mesmo. Ele é através de dutos que são construídos, né, embaixo da terra, e a mercadoria ou a carga, né, passa por ele por pressão mecânica ou por gravidade. Quer dizer que o modal dutoviário leva óleo ou gás, basicamente, mas não somente, mas esses são os principais. O Brasil faz comércio internacional com a Bolívia através do gasoduto, porque é transportado o gás por aproximadamente 2.000 quilômetros, exatamente 2.000 quilômetros. Isso não é só por baixo da terra, não. Existe trecho também que é por cima, mas isso é mais complexo, né? Mas o Brasil faz isso, muito pouco, mas faz. Então é importante saber que isso existe e que eventualmente você algum dia fazendo gestão de comércio exterior para alguma empresa vai até ter essa possibilidade de usar esse modal para transportar uma carga tão específica como essa. Pode-se transportar também óleos através de oleodutos, minérios através de minerodutos e álcool através de alcodutos, com a mesma premissa, a mesma função. Desvantagens do modal dutoviário é que a rota é fixa, não tem possibilidade de fazer um trajeto diferente daquele do duto já implantado. E a implantação dos dutos é muito complexa e muito cara. Então são duas desvantagens básicas que pesam bastante na escolha. Também não dá para transportar qualquer carga nesse tipo de modal. Vantagens é que a operação é muito simples, a documentação também, e exige bem menos gente para fazer toda essa operação. Mas para isso o duto já tem que estar pronto, construído e funcionando. Por fim, o transporte aéreo ou aeroviário. É muito comum, é muito conhecido e de fácil entendimento, até porque nós utilizamos muito para as viagens. Então, o transporte aéreo requer uma análise muito acurada para a sua escolha, porque ele tem nuances, tá? Por exemplo, ele é muito rápido.
Então, nós podemos fazer uma importação ou uma exportação utilizando o aéreo, e a mercadoria de lá para cá ou daqui para lá para os Estados Unidos, Miami, Flórida, leva 12 horas para chegar, tanto aqui quanto lá. Depois dos trâmites aduaneiros, claro, né? Então, falando só especificamente do voo. Mas também falando do embarque em si, do trâmite, é tudo muito mais rápido, porque um avião chega e sai de um aeroporto, de um recinto aduaneiro, com muita agilidade, é uma questão de horas. Então, a programação para o embarque aeroviário ou aéreo tem que ser extremamente planejada. Tanto quanto o marítimo, claro, como eu falei, mas é que ela é muito rápida. Então, se nós, assim como passageiros, né, é fácil perder o embarque, perder o voo. Quantos de nós já não perdemos voo, né? E no caso da carga aérea, é a mesma coisa. Então, a carga vai chegar num outro meio de transporte, por exemplo, rodoviário, esse é o mais popular mesmo, não tem jeito, né? E aí a carga vai chegar no rodoviário dentro do aeroporto, a carga vai passar por um trâmite aduaneiro, a parte documental tende a ser mais rápida, não é menos burocrática na aduana brasileira, mas ela tende a ser mais rápida, e aí vai embarcar mais rapidamente, então, no aéreo. Mercadorias que são transportadas no aéreo são mercadorias urgentes, independente do seu valor agregado ou do seu volume. Obviamente que tem que caber, né, dentro de uma aeronave. São mercadorias de alto valor agregado, porque é mais seguro, né? É muito difícil um sinistro num aeroporto ou durante o voo. E o sinistro, quando tem no avião, geralmente ele vai ser destruído, né? Infelizmente, ele pode cair, ele pode pegar fogo e aí fica mais complicado. Mas isso é mais raro de acontecer. Então, essa questão da urgência, né, do produto de ser embarcado logo, pesa muito para o lado do aéreo, né? Uma outra situação é quando a mercadoria tem um volume pequeno, né? Então, vamos supor uma caixa menor ou um pallet, né, que é um peso menor considerado. Isso varia muito, né? Eu posso dar vários exemplos. Então, o que é um peso menor? 40 quilos é pequeno, mas 1.000 quilos também. 1.000 quilos é um peso bem razoável para um transporte aéreo. Para um transporte marítimo nem se fala, né? Porque o navio leva milhares de toneladas, mas o transporte aéreo, 1.000 quilos pode ser considerado como uma carga muito propícia para embarcar dessa forma, né, nesse modal. Há vários tipos de aeronaves, mas vou falar basicamente de duas aqui: as aeronaves que são cargueiras e as aeronaves que são de passageiros. Ambas transportam mercadorias de importação e exportação. É claro que numa aeronave que é de passageiros, a prioridade no porão dela é de levar a bagagem daqueles passageiros. Mas existe muito espaço lá, então é muito comum que as aeronaves de passageiros também transportem cargas. E as aeronaves cargueiras transportam somente cargas. Elas levam as pessoas só da tripulação. Então, as aeronaves cargueiras podem transportar cargas menores, como envelopes, né? Nós recebemos aqui no escritório e também despachamos documentos internacionais em envelopes rígidos. Então, essas aeronaves podem levar desde pequenos envelopes até a cargas maiores, como o pallet de 1 tonelada que eu mencionei, e mais ou menos isso daí que é utilizado numa aeronave cargueira. Quando a aeronave é muito grande, ela pode levar veículos, pode levar um iate, um helicóptero, que eu já vi. Numa visita que eu fiz no aeroporto de Viracopos, tinha um helicóptero num pallet e ele tinha chegado de importação via aérea, né? Então, existem aeronaves muito grandes que podem transportar um volume tão grande como um helicóptero, por exemplo. Agora, as vantagens do aéreo, essa agilidade que ele tem, em horas pode-se resolver o embarque, mesmo
tratando-se da parte de liberação, quanto principalmente a parte do voo, né? Existe pouco risco de sinistro, o seguro internacional também é muito em conta. Existem aeroportos dentro do Brasil, né? Diferentemente dos navios que só vão na costa brasileira, as aeronaves não, elas podem vir no interior do Brasil, então elas ultrapassam essa parte da costa brasileira, né? Então existem os aeroportos que são, por exemplo, em Brasília, aeroportos internacionais, né? Aqui em Goiânia mesmo tem o aeroporto, recebe carga internacional, é uma zona secundária, mas as aeronaves vêm aqui. Então, para os importadores e exportadores que estão aqui em Goiânia, podem, dependendo do volume, do peso da carga, utilizarem as aeronaves diretamente no aeroporto aqui. Então, numa exportação recentemente eu atendi uma pessoa que quer exportar, se vai dar tudo certo, para o Havaí, né? O Havaí pertence aos Estados Unidos, então é uma exportação para os Estados Unidos de alguma forma. Então ele vai colocar os 2 pallets do produto dele aqui num avião aqui em Goiânia, e aí esse avião vai para uma zona primária, porque aqui é a zona secundária, né? Que é interior, e por exemplo Guarulhos, e lá termina a parte aduaneira, troca-se de aeronave, né, faz uma conexão, né, um transbordo, e aí esses pallets vão provavelmente para a Califórnia e finalmente vão chegar no Havaí. Ou seja, todo o trajeto neste meu exemplo é via aérea. Essa é uma grande vantagem do aéreo, é que ele vai mais perto de algum centro de distribuição ou da empresa do importador ou do exportador. Desvantagens do aéreo. Né? Parecia que estava tudo bom, mas não é bem assim não. O aéreo tem um frete muito alto. O custo é por quilo ou peso cubado, que é extraído do volume, da dimensão da carga. Então precisa de um planejamento de custo muito forte. E o preço, a tarifa pode mudar de uma semana para outra. Então, quando nós cotamos o frete numa semana e não embarcamos logo, não confirmamos aquela cotação daquela tarifa, pode ser que ela mude, né? Então é importantíssimo, é fundamental fazer a viabilidade dos custos na ponta do lápis para ver se o aéreo é a melhor opção para uma operação ou outra. Este meio de transporte está sujeito a mau tempo. Se nevou, se ventou, se choveu, se teve alguma intercorrência no aeroporto, por alguma outra situação, terremoto, vulcão, pode ser que não dê certo o voo. E aí, se a mercadoria já foi liberada para sair do Brasil e não saiu por causa do voo, alguma situação assim, vai parar tudo. E aí, para desfazer a parte aduaneira, o despacho aduaneiro, fica mais complicado. Então, essa é uma desvantagem do aéreo, que está sujeito a mau tempo. E uma outra situação do aéreo que é muito comum é que não é fácil transportar mercadoria considerada perigosa, como baterias, óleos, inflamáveis, as baterias de celular, as pequenas baterias, aquelas redondinhas chatinhas também. A gente tem aqui situações muito complexas de produtos que tem bateria para a gente embarcar no aéreo. A gente tem como uma premissa aqui de que basicamente quando a carga é perigosa é muito mais viável trazer via marítima ou via rodoviária, mas nós não temos no momento nenhuma rodoviária para dizer para você. Então a gente utiliza muito mais o marítimo. O aéreo é mais complicado, não é impossível. Então isso torna a operação, além de mais complexa, mais cara também. Agora tem um outro meio de transporte que seria então o sexto, mas dentro do aéreo, que é o drone. Esse vai revolucionar muita coisa. Ainda não sabemos como é que isso vai se dar no Brasil, mas eu acho que vai demorar um pouco a chegar aqui e ficar sedimentado. Precisa de autorização da ANAC, a ANAC vai intervir e vai regular esta operação, mas eu espero que em breve eu possa gravar um vídeo sobre este meio de transporte que é aéreo, né? Através do drone. Com isso tudo que eu disse para você,
É fundamental você ter em mente que você precisa fazer estudo para escolher, definir, ajudar o seu cliente a desenvolver o melhor meio de transporte para uma operação. Não adianta só a urgência, não adianta só o baixo custo, não adianta só o volume. É importante que a viabilidade do negócio considere o melhor meio de transporte para aquela operação. Então, se um cliente nosso, traz sempre a mesma mercadoria, mas ele tem em alguma situação ou mais pressa, ou ele precisa de um custo menor, ele vai avaliar junto comigo, né, no caso, qual é a melhor opção. Então eu vou ajudá-lo como gestora de comércio exterior a pensar na melhor opção. Hoje mesmo, enquanto gravo esse vídeo, né, nesse dia de hoje, um cliente veio aqui ao escritório e falou assim: Ivana, eu tenho que trazer 2 máquinas portáteis, elas são mais ou menos do tamanho assim de um forno micro-ondas, um pouco maior, né? Nós já trouxemos uma para ele. Ele falou para mim na época, vou voltar um pouquinho no tempo, eu tenho muita pressa. Só que a minha máquina tem um valor agregado baixo, porque ela é portátil, ela custava em torno de $1.000. Né? E nós fizemos então via aérea e ele falou: eu pago o preço. O frete foi quase o valor da máquina. Então, ele pagou imposto sobre a máquina e sobre o frete. Eu me lembro assim que se a máquina foi $1.000 aproximadamente, o frete foi $900. Foi muito próximo, ou um pouco menos, $800. Então, se o frete vai para a base de cálculo dos tributos, tem que ser muito bem pensado. Mas ele falou para mim: eu tenho urgência e eu pago o preço. Então foi via aérea. Hoje ele esteve aqui no escritório e falou: vou precisar de mais 2 iguais. Só que eu não tenho pressa. Então ele vai me passar o valor que ele está negociando e vai me passar a data que essas máquinas vão ficar prontas, e aí eu vou fazer o cálculo para ele. Ele pediu para eu ver de novo via aérea, mas ele não tem pressa. Nós vamos avaliar tudo de novo via aérea, porque a tarifa muito provavelmente vai ser outra. E ele falou: vamos olhar no marítimo também. No marítimo, pensa bem comigo, nós vamos utilizar no mínimo 2 modais, né? O marítimo em si, para chegar até aqui o Brasil, e o rodoviário para chegar até Goiânia. Né? No caso do aéreo, vem aéreo, né, de avião até Goiânia. Então, veja bem, no aéreo é mais seguro porque tem menos movimentação da carga também. Mas ele vai pagar muito mais frete e dessa vez ele não tem urgência. Então, é importante avaliar cada operação como um caso único. Então, se o cliente pergunta: Ivana, o que é melhor? Depende dessas questões, como eu falei, em todos os modais. Nós temos que pensar na urgência, no tempo e no prazo, né? Tudo isso junto é quase a mesma coisa, e no custo, para ver se a viabilidade de um modal ou outro é melhor para aquela operação específica. Agora eu vou dizer para você quais são os 3 principais modais que nós usamos no Brasil, tanto para importação quanto para exportação, mas eu vou abordar com você aqui quais são os nomes dos conhecimentos de transporte de cada um deles, tá? Olha só. Primeiro, o transporte marítimo. Tá? No marítimo, existe o documento Bill of Lading. O Bill of Lading, que eu quero que você aprenda aqui comigo, muito direitinho, muito tranquilamente, tá? É o conhecimento de transporte no marítimo. Todo modal tem o seu conhecimento de transporte. Eu brinco assim, ó, para ficar fácil entender, que o conhecimento de transporte de uma carga equivale à nossa passagem aérea quando nós embarcamos num ônibus, né? Nós não embarcamos num caminhão, mas embarcamos no ônibus, embarcamos num avião e embarcamos também no navio quando a gente faz cruzeiro, né?
Mas então, no caso de uma carga, o conhecimento de transporte é a passagem da mercadoria, tá? Passagem da carga. No marítimo, nós temos então o BL. Aprenda bem comigo, BL, que quer dizer um resumo para Bill of Lading, tá? Bill of Lading, não traduz ao pé da letra, significa conhecimento de transporte marítimo. Então, o BL vem daqui, ó. Nós vamos explorar muito isso daqui, você vai começar a aprender as siglas, tá? BL vem escrito dessa forma com uma barra aqui, né? Quem desenhou essa forma de escrita colocou a barra, então algumas pessoas colocam sem barra, mas vou ensinar para você como a maioria faz, é B/L, Bill of Lading, tá? B aqui, L aqui. Isso é no marítimo. O Bill of Lading é o conhecimento de transporte no marítimo ou simplesmente BL. Lá nesse conhecimento de transporte, eu vou colocar aqui um modelo para você ver nesse vídeo aqui. Quem estiver me ouvindo no podcast não vai poder ver, mas aí corre lá para o canal para ver como é que é esse documento, tá bom? Olha só, esse conhecimento de transporte contém os dados da mercadoria, né? Então ele fala origem e destino, a quantidade de volumes, o tipo de volumes, o peso bruto, a dimensão, quem é o exportador, quem é o importador, o consignatário da carga, quais são os números dos volumes, né? Se existe um container exclusivo, então o número do container, o selo que fecha as portas do container e trava, data de embarque, se o frete é pré-pago, se é collect, quem é o agente de cargas que é responsável pela emissão do BL, que mais que tem lá? A cidade, o nome do porto, né, onde foi embarcado, para que porto vai ser o destino final, se a mercadoria foi entregue antes do porto, então o local onde ela foi recebida, a moeda do frete, outras taxas que incidem, né? Então são vários dados importantíssimos e fundamentais. A classificação fiscal, a NCM, né, também que tem que ir nesse documento. E esse documento, quem está de posse desse documento, tem o poder de tirar a carga do porto. Ele existe em 3 vias originais, tá? A gente fala assim, ó, 3/3, porque são 3 vias originais. Então, existe a via 1/3, a via 2/3 e a via 3/3. Quando você vira assim, 3/3, quer dizer que são 3 vias originais de 3 emitidas. Então, se você tem a via 1/3 na mão, 2/3, existe uma 3/3, você precisa saber onde é que ela tá. Geralmente elas andam juntas, né? Aí, pelo menos uma dessas vias aqui tem que ser apresentada original, tá? Na alfândega, né, para o agente de cargas, depois do frete pago e das taxas pagas, para que seja a mercadoria liberada para retirada de dentro da aduana. Eu falei da sigla B/L e me lembrei aqui que a gente usa também assim, ó, OBL. Quando a gente usa o O, que a gente está dizendo que é original. Então, a via original do BL, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, mas como eu estou falando de sigla, eu quero que você entenda muito bem que existe também aqui o HBL, sem a barra, e o MBL. Vou explicar. Calma lá. House Master. O H é House BL e o M é Master BL. Digamos assim, de uma forma bem simples. O Master é a mãe e o H é o filho. Então, no Master BL pode ter vários Houses BL, né? Mas eu não vou entrar no detalhe agora, não se preocupe que eu vou explicar isso muito bem em outra situação. Saiba que OBL, HBL, MBL tem a ver com o BL, que é o conhecimento de transporte marítimo.
Agora eu vou falar para você sobre o conhecimento de transporte no rodoviário, tá? A sigla dele é CRT, Conhecimento Rodoviário de Transporte. Tá? Muito bem. O CRT é interessante que ficou em português, né? Conhecimento rodoviário de transporte. É que no rodoviário, como eu comentei no início do vídeo, o caminhão, né, é utilizado em países limítrofes. Então, Brasil, Uruguai, Brasil, Argentina, Argentina, Chile, Chile, Equador, Brasil, Bolívia, né? Dali para frente, para cima, a gente já começa Brasil, Venezuela, né? Mas aí dali para frente a gente já começa a utilizar outros meios de transporte. Então, como nós estamos numa região aqui na América do Sul, onde se fala espanhol, né? Só o Brasil que não, né? Que fala português, mas onde se fala espanhol na grande maioria. Então, o conhecimento de rodoviário de transporte em português, praticamente espanhol é a mesma coisa. Então, no conhecimento de transporte rodoviário, a sigla para o Brasil e para os países limítrofes é a mesma coisa, tá certo? Não vou nem escrever aqui, conhecimento rodoviário de transporte, tá? Existe uma situação muito interessante aqui. Para todo conhecimento rodoviário de transporte, ou seja, para todo um caminhão, tá? Existe um MIC DTA. O que eu quero que você entenda aqui é que esse daqui está sempre ligado ao CRT, tá? Vou falar CRT. O MIC DTA é como se fosse o filho do CRT. Porque no rodoviário, como o rodoviário eu expliquei anteriormente, né? No rodoviário, o volume de carga que vai transportado nele é menor, é pequeno, e numa importação nós podemos trazer um volume muito grande, então existe o fracionamento da carga. Se a importação de um produto, eu vou falar de um caso real que eu estou tendo aqui nesse momento. Na importação de óleo de soja a granel, 1.500 toneladas de óleo de soja a granel. Como é que transporta 1.500 toneladas da Argentina para o Brasil via rodoviária? Em vários caminhões. É claro que não são quantidades de caminhões, se você dividir aí 1.500 vezes 30 toneladas, não vem tudo de uma vez, né? Mas eles vêm para o Brasil, voltam, carregam de novo e vão utilizando os mesmos caminhões, tá? Mas veja bem, nós não temos um CRT para cada caminhão. Nós temos um MIC DTA para cada caminhão e um CRT que vai abarcar toda a operação. Então, neste meu processo de importação, onde nós temos um CRT com 1.500 toneladas métricas, tá? Aqui, nós temos então, se você dividir 1.500 por 30 toneladas, não, aproximadamente, eu não me lembro bem, são umas 45 carretas, né? 45 caminhões. Então, a gente vai ter aqui, tá? Mais ou menos 45 MICs DTAs, certo? Então, eles vão se ramificando, né? Um aqui, 2, 3, até 45. Essa facilidade aqui do MIC DTA é para que a gente tenha um fracionamento nesse transporte e seja possível documentalmente, operacionalmente fazer em um único CRT, uma única operação sem necessidade de comboio e com vários caminhões separados, cada um com seu MIC, e eles vão passando aos poucos na aduana brasileira. Então, nessa operação que eu tenho em andamento neste momento, enquanto eu gravo para você, de óleo de soja a granel, ele vem assim. Então, eu recebi um CRT, conferi o CRT
para o volume todo do contrato que foi comprado pelo nosso cliente. E aí eu combino com o fornecedor a medida que ele vai embarcando conforme o nosso cliente quer. Esse nosso cliente pede que venha de 4 a 5 caminhões por semana. Então ele vai embarcando lá na Argentina, aliás, desculpa, esse é do Paraguai. Ele embarca lá do Paraguai o óleo de soja a granel e vai chegando na aduana brasileira de 5 em 5. E aí eu faço uma baita planilha de controle, porque vem uma quantidade que não é exata por caminhão, para poder não sair fora desse volume aqui que ele comprou. Tem um percentual aí de 5% para mais ou para menos, que é permitido, claro, porque é a granel, né? Então, nesse caso aqui, aprenda que um rodoviário é CRT, conhecimento rodoviário de transporte, que ele tem os filhinhos, né, que são os MIC-DTAs, e isso daqui é um para cada caminhão, placa separado, volume, tudo separadinho. Então, com esse CRT aqui, nós conseguimos comprovar para a aduana brasileira qual é o total da operação, ainda que ela seja fracionada. E, finalmente, sobre o aéreo, mas não vou falar sobre drone ainda, tá? No aéreo existe o conhecimento de transporte aéreo, que é o AWB. Aprenda comigo direitinho. Air, Way, Bill, AWB. O AWB, ou Airway Bill, é o conhecimento ou documento que ampara a mercadoria da mesma forma que no marítimo e que no rodoviário, tá? Cada um com a sua característica. Mas o AWB é emitido também, assim como no marítimo, na forma original. Todos os três que eu estou falando aqui têm também os documentos que são cópias não negociáveis, tá? Mas elas não são muito utilizadas, não. O que nos interessa são as vias originais. Então, no caso do embarque aéreo, existe o AWB, Airway Bill. Nós falamos dessa forma aqui, que é muito mais simples. Nós falamos também AWB em inglês também, é óbvio, né, que a gente tem que de vez em quando conversar também em inglês no outro idioma. E aí a gente utiliza a sigla, tá? Então, Airway Bill, conhecimento de transporte no aéreo. Ele é emitido, e tem uma particularidade aqui interessante, em várias vias originais. Original 1, original 2, original 3, e vem escrito dessa forma, tá? Mas para a aduana brasileira, o que interessa é a via original número 2. Não sei porquê, não sei te dizer porquê, tá? Se você quiser que eu veja o porquê, eu vou atrás dessa informação. Depois eu escrevo aqui lá na legenda para você saber. Mas essa via original 2 é a via principal, fundamental, exigida na aduana brasileira para que o armazém te entregue, libere a mercadoria para você, para o seu cliente, tá? Na importação, tá? Então, quando a mercadoria chega importada, nós precisamos apresentar vários documentos, o despacho aduaneiro registrado, liberado, e aí a gente precisa apresentar essa via original 2. Então, ela é a menina dos olhos. Esta via tem que estar legível, original 2, em mãos para que seja apresentado. Claro que agora, com essa situação do digital, que está facilitando muitas coisas, algumas aduanas, né, alguns recintos aduaneiros têm aceitado essa via digital com um carimbo de quem, assim, uma assinatura informando que aquela via confere com a via original, e quem assina tem a responsabilidade, né, de confirmar que ela confere com a via original de fato. Muito cuidado com isso, porque no aéreo esses documentos ficam para lá e para cá, viajam junto com a carga, podem sumir, assim, de uma certa forma, infelizmente até facilmente, e é muito difícil emitir uma outra via original 2. Precisa de muita explicação, documentação, dá muito trabalho.
Aliás, isso acontece no marítimo também, né? As 3/3 vias originais do BL não são emitidas de segunda via, né? Isso é muito complexo, tá? Isso é muito complicado. Então, todos esses conhecimentos aqui dos 3 modais nas suas vias originais têm que ser muito bem cuidadas, tá? Muito bem manuseadas e preservadas. E o importador, no caso, o importador que recebe essas vias originais, tem que guardar pelo menos uma com ele durante aquele ano da operação, mais 5 anos, conforme a legislação atual, para a guarda e a boa ordem dos documentos numa eventual auditoria fiscal, tá? Então, essa via original 2 aqui é a via que tem que ser muito bem cuidada no aéreo, tá? É muito difícil de ser substituída. Portanto, a via original 2 é a via que tem que ser muito bem cuidada, porque é muito difícil de ser substituída. Ela aceita carta de correção, assim como os outros documentos também, porém deve ser evitado. Então, não tem nada tão travado assim, mas a gente evita fazer correções e por isso a gente confere a documentação previamente ao embarque, quantas vezes for necessário. Então, você aprendeu aqui nesse vídeo de hoje, aqui também nesse podcast para quem está me ouvindo, que quais são os nomes formais desses documentos aqui, dos conhecimentos de transporte, desses 3 modais que são tão importantes para o Brasil. Então, você viu aqui comigo hoje os 5 principais modais ou meios de transporte utilizados no comércio exterior ou no comércio internacional, certo? Vamos recapitular aqui. No modal ferroviário, o veículo é o trem. O trem é utilizado no modal ferroviário, não é muito, mas existe essa possibilidade, né? No modal rodoviário, o veículo é o caminhão. Nós exploramos muito no Brasil, também no mercado doméstico, né? Então, não precisamos nem explicar muito do que se trata esse modal. E esse aqui é novidade para muitos, né? No modal dutoviário, o veículo é um duto e a carga passa por ele devido à gravidade ou então por alguma pressão mecânica, tá? No modal hidroviário, principalmente o marítimo, no nosso caso de comércio exterior, o veículo é o navio. E no modal aéreo ou aeroviário, mais conhecido como aéreo mesmo, que é mais simples, o veículo é o avião. Você aprendeu aqui comigo as vantagens e desvantagens de cada modal aqui apresentado. E você aprendeu comigo também os nomes dos 3 principais conhecimentos de transporte dos 3 principais modais, né? Então, vamos lá. No modal marítimo, o conhecimento de transporte é o Bill of Lading, com a sigla BL. No modal rodoviário, o conhecimento de transporte é o conhecimento rodoviário de transporte, CRT. E no modal aéreo, o conhecimento é o Airway Bill, que é o AWB. Agora eu vou pedir para você uma coisa, tá? Se inscreva no meu canal se você ainda não está inscrito. Me acompanhe nas mídias sociais, porque eu coloco um conteúdo muito valioso sobre comércio exterior. Eu coloco para você todos os meus 25 anos de vivência em comércio exterior que eu tenho, tanto na importação quanto na exportação. Dê o seu like ou o seu dislike, porque também faz parte. Se você quiser fazer um comentário, colocar alguma pergunta para mim, fique à vontade, que eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar, para transferir o conhecimento que eu sei para você, tá? Eu vou ficar te aguardando para a próxima e lembre-se de uma coisa, eu sou o canal entre você e o comércio exterior brasileiro. Até breve! Corta!